Olá, eu sou a Gabriela Merten e hoje, junto com a Jéssica Macedo, vamos apresentar o artigo A Busca pelo Copo Ideal, um estudo de otimização e transferência de calor. Esta tarefa está sendo feita para a disciplina de Transferência de Calor e Massa 2 do curso de Engenharia de Energia da Universidade Federal de Santa Catarina. O artigo que vamos apresentar foi publicado na Revista Brasileira de Ensino de Física pelo professor Dr. Cláudio de Castro Pellegrini, do Departamento de Ciências Térmicas e dos Fluidos da Universidade Federal de São João del Rei, em Minas Gerais. Esse artigo foi publicado sob a licença Creative Commons, que permite o uso, distribuição e reprodução, desde que devidamente citado o artigo original. O problema que o artigo pretende responder, então, é: qual o formato do copo ideal para minimizar a troca de calor durante o consumo de determinada bebida? Então, é apresentada uma análise térmica do problema de um líquido contido em um copo sendo aquecido pelo ambiente enquanto é consumido. É um estudo sugerido para o consumo de líquidos como a cerveja, que deseja-se que permaneça o mais fria possível durante o consumo. O estudo, então, propõe uma otimização do formato de um copo para garantir a mínima troca de calor, sem fazer o uso de isolantes, o copo sendo feito de um material de resistência térmica desprezível na superfície de revolução e isolado no fundo, e que seja possível de fabricar esse copo por métodos convencionais. Para o bom entendimento do artigo, é necessário que retomemos alguns dos conceitos aprendidos em Transferência de Calor e Massa 1. Começaremos, então, revisando o que é transferência de calor, né? A transferência de calor é o fluxo de energia que se estabelece em um sistema devido a uma distribuição desigual de temperatura. A gente sabe que os sistemas tendem a buscar o equilíbrio. Então, sempre que a gente tem um sistema que apresenta uma distribuição desigual de alguma grandeza intensiva, como nesse caso é a temperatura, um fluxo de grandeza extensiva associada surge para restaurar o equilíbrio. E nesse caso, a gente tem como grandeza extensiva associada o calor. Existem 3 formas de transferência de calor, e a gente vai falar um pouco sobre cada uma delas. Começando pela condução. A transferência de calor por condução se dá através da transferência de energia cinética entre partículas que compõem a matéria. As moléculas mais agitadas vão transferir energia para as menos agitadas. E é importante lembrar que a condução é uma forma típica de transferência de calor entre sólidos, onde essa energia é transferida através de ondas da estrutura reticular ou pelo movimento dos elétrons livres nesses sólidos. A relação entre o fluxo de calor em uma dada direção x e a taxa de variação na temperatura em um meio, nessa mesma direção, ΔT, ΔX, vai ser dada pela lei de Fourier, que é uma lei de natureza experimental. E a gente pode observar a fórmula nesse slide. O K é a condutividade térmica, que é uma propriedade do material, e ela vai quantificar a capacidade desse material de conduzir energia térmica. Dando seguimento à nossa revisão, outra forma de transferência de calor que temos é a convecção, que nada mais é do que a condução que ocorre em um meio móvel, ou seja, na presença de um fluido em movimento. Nessa forma de transferência de calor, a energia também é transportada pelo movimento macroscópico do meio, e esse movimento pode ter origem natural, quando ocorre apenas pelas diferenças de temperatura no fluido e suas variações de densidade, ou forçada, quando o movimento é externamente imposto por alguma forçante, como um gradiente de pressão ou uma máquina, como podemos observar na parte superior da figura, onde temos um ventilador forçando o movimento do fluido, exemplificando a convecção forçada. E embaixo temos uma ilustração da convecção natural, também chamada de convecção livre. Vale ressaltar que a convecção natural ela também se estabelece na convecção forçada, de forma que não existe uma convecção forçada pura. Mas como calcular essa troca de calor por convecção, então? Bom, a lei do resfriamento de Newton nos dá a relação entre o fluxo de calor convectivo e a diferença de temperaturas entre a superfície sólida de um corpo e o fluido que o envolve, através da fórmula Q, que é o fluxo de calor convectivo, igual a H, que é o coeficiente convectivo, que multiplica a diferença entre a temperatura da superfície do corpo, Ts, e a temperatura do fluido, Tinf. A presente fórmula proposta por Newton, ela considera que o fluido está resfriando o corpo, mas ela permanece válida para o caso em que o fluido está aquecendo o corpo, como é o caso do copo com o líquido frio que está sendo aquecido pelo meio. Porém, sabemos que o H, o nosso coeficiente convectivo, ele depende do tipo de escoamento, e não apenas do fluido.
A gente sabe, dos nossos estudos na disciplina, que o H ele pode ser conhecido através de valores típicos ou ele pode ser calculado através de métodos analíticos avançados, como sendo uma função do número de Nusselt, que por sua vez depende do número de Reynolds e do número de Prandtl. Porém, o presente artigo, para efeitos de estudo, considera o H como sendo conhecido. Alguns valores típicos de H eles são apresentados nessa figura, onde podemos ver que fica evidente que a troca de calor por convecção forçada é muito mais efetiva do que a natural, e é um modo também mais utilizado em aplicações industriais, devido à possibilidade do controle do fluxo de calor através da variação das propriedades do escoamento forçado. Por fim, temos a radiação térmica. Para esse modo de transferência de calor, diferente da convecção e da condução, não é necessário o meio para que essa troca ocorra. Desse modo, a energia é transportada por ondas eletromagnéticas ou fótons. Qualquer corpo acima de 0 Kelvin emite radiação. Sendo assim, nesse exato momento, os nossos corpos estão emitindo radiação, que está sendo absorvida, refletida e dispersada pelo ambiente ao nosso redor. Bom, o fluxo de calor por radiação ele vai ser calculado através da lei de Stefan-Boltzmann. O cuidado que a gente tem que ter nesse cálculo é a utilização da temperatura em Kelvin. Além disso, eu queria chamar a atenção para uma das variáveis dessa equação, que é a emissividade. A emissividade ela vai ter valores na faixa de 0 a 1. Sendo assim, ela é uma medida da eficiência na qual um corpo emite radiação em comparação com um corpo negro. Agora que nós já revisamos os métodos de transferência de calor, vamos lembrar um pouco sobre a conservação da energia, né? De acordo com a primeira lei da termodinâmica, a energia se conserva, e a variação da energia interna é dada pela diferença entre o calor trocado e o trabalho realizado. Em casos de troca puramente térmica, temos que o calor acumulado por um volume de controle será igual ao calor que entra menos o que sai, mais o calor gerado pelo volume de controle ou pelo corpo. O conceito da resistência térmica, que aprendemos lá em Transferência de Calor em Massa 1, é extremamente útil na resolução de problemas como este, que envolve modos combinados de troca de calor. Podemos expressar, então, uma resistência térmica para a condução, uma resistência térmica para a convecção e também fazer a associação de resistências em série ou em paralelo. A gente também pode generalizar para ter uma resistência para coordenadas cilíndricas, que se aproximam mais do formato do copo, como veremos a seguir. Como um exemplo do uso do conceito de associação de resistências térmicas, o autor traz um problema clássico, o isolamento térmico de um cabo condutor de eletricidade. Este problema consiste em achar uma espessura ótima de isolamento que seja capaz de maximizar a troca térmica, mantendo um isolamento elétrico mínimo. Temos aqui, então, demonstrada a associação das resistências de condução e convecção, e o autor faz a demonstração para calcular o ponto de mínimo onde essa espessura é considerada ótima. Mas como que isso se relaciona com o copo? É o que veremos a seguir. Bom, suponhamos então um copo destinado a conter um líquido frio que esteja sobre uma superfície plana, como uma mesa. A gente vai ter um processo transiente de troca de calor, uma vez que o líquido, assim que servido, vai começar a trocar calor com o ambiente e também vai ser consumido. Então o autor faz algumas hipóteses sobre o copo para que a gente possa tratar o problema matematicamente. São elas: o copo é considerado um sólido de revolução gerado pela rotação de uma curva S. O material do qual o copo é feito possui resistência térmica desprezível e fundo isolado. Suponhamos também que o líquido possui uma temperatura uniforme durante o consumo e um aquecimento lento, de forma que a temperatura do líquido só depende do tempo. Também vamos considerar que o líquido possui densidade constante. Com isso, então, podemos fazer nossa análise. Com as hipóteses que a Gabriela comentou no slide anterior, nós podemos começar a utilizar as equações para análise térmica desse copo. Então, nós vamos tomar dois volumes de controle. A superfície externa do copo, apresentada no slide anterior até a altura da espuma da cerveja contida no copo, e a superfície externa com a altura da espuma, certo? Então, a gente vai considerar ainda que não tem calor gerado no líquido e que, por ser uma bebida fria, ou seja, com temperatura inferior à temperatura ambiente, não há calor saindo do líquido e somente entrando. Sendo assim, a gente tem a nossa primeira equação e ela está aparecendo no canto superior esquerdo desse slide, certo? Para fins de cálculo, a gente pode destrinchar o calor acumulado. E o seu valor matemático pode ser descrito como a densidade vezes o volume vezes o calor específico à pressão constante. As resistências térmicas, lateral e da espuma, elas vão ser formadas pela associação em série das resistências de condução e convecção. Porém, nós vamos desprezar a resistência térmica.
condutiva, pois a mesma depende do formato da superfície do copo, e é isso que a gente está procurando. Sendo assim, a gente chega à segunda fórmula no canto superior direito do slide. Substituindo a fórmula da resistência condutiva na fórmula 2, chegamos à terceira fórmula, no canto inferior esquerdo do slide. E rearranjando essa equação, a gente vai chegar a uma EDO, que governa o problema do copo ideal. Resolvendo esse EDO, a gente vai observar que a variação na temperatura do líquido ao longo do tempo é menor quanto menor for a relação de área total sobre o volume. Por um dado valor fixo de coeficiente convectivo dividido pela densidade e pelo calor específico. Resumindo, para a gente minimizar a troca de calor, basta que a gente minimize a razão de área e volume. A figura 8 mostra o copo tombado e sua curva geratriz S. Sabendo que a área total e o volume variam de acordo com o consumo da bebida, a gente sabe que o raio é uma função da altura. Para encontrar, então, um ponto de mínimo para a relação superfície e volume, nós temos que garantir que a variação da relação superfície e volume em relação à altura seja nula. E essa consideração é pontapé inicial para uma série de cálculos que resultam na relação entre área e volume. E essa relação é igual à constante dimensional C1. Na figura 9, temos curvas S com raio inicial de 3 cm e a constante 1 variando. É possível notar que o raio cresce muito rápido com a altura, fazendo com que tenhamos copos com diâmetro muito grande, quando comparados com os copos comercialmente utilizados. O valor de constante 1 que mais se adequa às condições comerciais é o de 0,677, e por isso ele foi utilizado para a construção do gráfico apresentado na figura 10, onde os raios variam. Analisando os resultados, os autores decidiram então definir uma altura máxima para o copo. Essa altura é de 20 centímetros. E assim eles propuseram 3 copos com raios iniciais e constante 1 diferentes. Assim, na figura 11, podemos observar as curvas S desses copos. Novamente, todas muito fora do que encontramos comercialmente, por conta de seu volume e diâmetro elevados. Na figura 12, temos croquis de 2 modelos desses copos. O primeiro com raio de 3 centímetros e o segundo com raio de 5 centímetros. Vamos às conclusões, então. Bom, a proposta de encontrar o copo ideal ela foi resolvida por esta equação, que nos dá o raio ótimo do copo para minimizar a troca de calor em cada altura H durante o consumo da bebida. Ela nos fornece um sólido de revolução que pode ser fabricado por métodos convencionais, desde que alguns limites de fabricação sejam respeitados. Na figura da direita, então, a gente tem a ilustração do que seria a forma comercial desse copo. Também devemos considerar que, devido às hipóteses feitas que mencionamos anteriormente, temos algumas limitações em relação à aplicabilidade do resultado. O estudo também nos mostra a importância das soluções analíticas, pois elas nos permitem ter uma visão completa do problema e ver como cada parâmetro envolvido influencia no mesmo. O artigo também tinha como intuito a aplicação didática das formas de transferência de calor em problemas cotidianos e aumentar o interesse dos alunos pela área, o que acreditamos ter sido alcançado. Aqui estão as nossas referências utilizadas para a construção do trabalho. Muito obrigado pela atenção e até mais!